Você já se perguntou por que, mesmo orando todos os dias pelos seus filhos, parece que nada muda? Já sentiu como se suas orações batessem no teto e não passassem dali? Esse sentimento é mais comum do que se imagina e, para muitos pais e mães cristãos, representa um dos maiores motivos de frustração espiritual. A verdade é que há um erro silencioso que tem atravessado gerações de cristãos. Um erro que Billy Graham, em suas mensagens, sempre tentou alertar com urgência e amor. Orar pelos filhos é uma responsabilidade espiritual grandiosa, mas antes de levantar a voz diante de Deus, é preciso entender 5 fundamentos que quase ninguém ensina nos púlpitos ou nos livros devocionais. Marta, uma auxiliar de enfermagem de 52 anos, dedicava suas manhãs à intercessão por seus 2 filhos adolescentes. Sempre começava com fervor, clamando proteção, direção e salvação. No entanto, o comportamento rebelde de sua filha mais velha e o isolamento constante do mais novo pareciam desmentir cada palavra que ela entregava aos céus. Marta não entendia onde estava errando. Foi só quando participou de uma conferência online sobre intercessão com base nos ensinos de grandes pregadores do século XX, entre eles Billy Graham, que teve uma revelação transformadora. Ela estava orando de forma sincera, mas sem preparo. Suas orações eram genuínas, mas faltavam alicerces espirituais sólidos. A primeira coisa que muitos ignoram antes de orar pelos filhos é o entendimento do papel dos pais como sacerdotes do lar. Isso não é apenas uma frase bonita ou um conceito simbólico. O pai ou a mãe que se colocam diante de Deus em oração precisam entender que representam ali um canal de bênçãos, de autoridade e de cobertura espiritual. Se essa posição for negligenciada ou mal compreendida, a oração perde força, perde direção e muitas vezes se transforma em lamento e não em clamor estratégico. O segundo ponto fundamental é o arrependimento pessoal. Parece contraditório, pois saiba que muitos pais oram por libertação para os filhos enquanto mantêm pecados ocultos, mágoas, desobediências e desorganização espiritual em suas próprias vidas. Billy Graham sempre dizia: um lar dividido em sua fé não pode gerar filhos íntegros em seu espírito. Isso significa que a oração pelos filhos precisa começar com um espelho diante de si mesmo. Se os pais não estiverem alinhados com os princípios de Deus, estarão construindo uma casa sobre areia. O terceiro pilar é o conhecimento da palavra. Não se trata apenas de citar versículos decorados, mas de compreender profundamente o que Deus diz sobre os filhos, sobre a família e sobre o propósito eterno que envolve o lar. Muitos oram com palavras emocionadas, mas sem respaldo bíblico. Graham pregava que orar sem base na palavra era como atirar flechas no escuro, com boas intenções, mas sem direção. É preciso saber quais promessas estão disponíveis para seus filhos. É preciso orar com precisão espiritual, como alguém que conhece os caminhos do céu. O quarto ponto é a obediência prática. Muitos pais querem que os filhos frequentem a igreja, tenham valores bíblicos, sejam respeitosos e tementes a Deus, mas não demonstram isso em suas atitudes diárias. Uma mãe que grita com o marido em casa, mas ora para que a filha tenha um casamento abençoado, envia uma mensagem contraditória ao mundo espiritual. Billy Graham dizia que o testemunho dentro do lar é a oração silenciosa mais poderosa que existe. Orar com palavras bonitas e viver uma fé descomprometida pode estar sendo a raiz da ineficácia espiritual no lar. E o quinto fundamento, talvez o mais negligenciado de todos, é o entendimento da vontade de Deus sobre cada filho. Nem todos os filhos nasceram para seguir o caminho que os pais imaginam. Há pais orando para que o filho seja pastor, enquanto o céu já liberou sobre ele o chamado para ser um missionário entre empresários. Há mães intercedendo para que a filha seja médica, quando o Senhor já escreveu em seu livro que ela será professora de crianças com necessidades especiais. Alinhar-se com o céu é o segredo. E isso só se consegue com intimidade, com escuta ativa diante de Deus. Não adianta falar muito na oração,
se não ouvimos o que o Pai deseja nos dizer sobre os nossos filhos. Esses 5 pontos não são uma fórmula mágica, mas sim fundamentos espirituais que mudam a forma como você se apresenta diante de Deus em oração. Quando entendemos isso, nossa oração deixa de ser aleatória e se torna estratégica, poderosa e transformadora. Foi isso que mudou a vida de Marta. Ela parou de orar apenas com o coração e passou a orar com discernimento. Em poucos meses, viu mudanças em seu lar que antes pareciam impossíveis. Sua filha começou a frequentar uma célula de jovens, e seu filho, antes calado e retraído, começou a conversar com ela sobre fé e vida espiritual. O lar, antes tenso, foi se tornando um lugar de paz. Mas será que esses fundamentos são mesmo tão negligenciados assim? Será que é possível que tanta gente esteja orando por seus filhos sem nunca ter ouvido falar desses princípios? A resposta é mais assustadora do que se imagina. E é por isso que precisamos continuar esse vídeo. Vamos explorar cada um desses pontos com profundidade, trazer mais exemplos reais, mergulhar nas escrituras e revelar detalhes que podem mudar completamente a forma como você intercede por aqueles que você ama. Durante muitos anos, a figura dos pais dentro do lar foi associada a uma liderança prática, sustento, disciplina, conselhos. Porém, na dimensão espiritual, a grande maioria se esqueceu, ou nunca soube, que são também sacerdotes diante de Deus. Isso não é uma simbologia poética, mas uma verdade bíblica com peso eterno. Quando Billy Graham falava sobre o papel espiritual dos pais, ele não usava meias palavras. Afirmava que muitos lares cristãos estavam fracos espiritualmente não por falta de orações, mas por falta de consciência do chamado sacerdotal que repousa sobre os pais. Pense em um exemplo prático. Lucas, um servidor público de 39 anos, orava todas as noites pelos seus 2 filhos. Lia versículos aleatórios, pedia proteção e agradecia pelo dia. Mas, mesmo com toda essa dedicação, seus filhos pareciam cada vez mais distantes da fé. Ele os levava à igreja, falava sobre Deus em casa, mas não via frutos. Foi numa conversa com um pastor missionário do interior do Paraná que Lucas entendeu uma chave essencial. Ele estava orando como pai, mas não como sacerdote. Não estava cobrindo espiritualmente sua casa com autoridade, mas apenas com afeto. Não estava discernindo ataques espirituais, nem proclamando o futuro de seus filhos com base em revelações da palavra. O papel do sacerdote não é apenas interceder, mas também discernir, declarar, ensinar e guiar. Os pais que entendem isso oram com intencionalidade. Sabem que estão lutando por almas em um campo de batalha invisível. Sabem que há ciclos que precisam ser quebrados, pactos familiares que precisam ser anulados, traumas que só o Espírito Santo pode curar. A oração sacerdotal é diferente da oração comum. Ela é cheia de autoridade, de visão, de posicionamento. E mais, essa oração precisa ser verbalizada com fé. Muitos pais oram mentalmente ou em silêncio, sem a convicção de que estão sendo ouvidos. Mas as Escrituras são claras ao dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando os pais oram em voz alta, declarando as promessas de Deus sobre os seus filhos, algo acontece no mundo espiritual. O inimigo ouve, os anjos ouvem, e acima de tudo, os próprios filhos ouvem. E mesmo que não demonstrem na hora, essas palavras se tornam sementes plantadas no coração. Outra falha comum é a falta de rotina espiritual no lar. Muitos pais cristãos acreditam que a espiritualidade dos filhos deve ser responsabilidade da igreja, da escola bíblica ou de algum líder de jovens. Mas não percebem que a base de tudo está dentro de casa. Billy Graham dizia que o primeiro culto da criança deve acontecer entre as paredes do seu quarto, com os joelhos do pai ao lado da cama e as mãos da mãe sobre sua cabeça. Quando isso acontece desde cedo, forma-se uma blindagem espiritual que acompanha a criança pela vida inteira. E quando essa rotina não foi criada desde o início, ainda assim, não é tarde. Começar agora é melhor do que nunca começar.
Pais de filhos já adultos também podem exercer seu sacerdócio, ainda que o filho não more mais em casa ou esteja afastado dos caminhos de Deus. A oração não tem barreiras geográficas. O clamor de um pai pode alcançar um filho no outro lado do mundo. E mais, o arrependimento dos pais, quando sincero, tem poder para quebrar maldições que atravessam gerações. É por isso que esse ponto precisa ser reforçado com veemência. Se você deseja que seus filhos sejam tocados pelo céu, você precisa ocupar o seu lugar de autoridade espiritual. Não basta desejar o bem, não basta amar. É preciso assumir o altar invisível da sua casa, levantar muros de oração, ministrar palavras de vida e de propósito sobre os filhos. Eles podem não demonstrar interesse, podem até zombar ou ignorar. Mas o mundo espiritual não ignora a oração de um pai ou de uma mãe com o coração rasgado diante de Deus. E agora, vamos fazer uma pausa rápida para algo muito importante. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo tocou algo dentro de você. E se tocou, é porque o Espírito Santo está te despertando para algo maior. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pais e mães que também precisam acordar para essa realidade espiritual. Mas não é só isso. Quero propor algo diferente. Compartilha aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Pode ser uma frase, uma lembrança que surgiu, ou até uma oração curta pelos seus filhos. Vamos criar juntos uma corrente de pais intercessores aqui nos comentários. Não é só sobre assistir, é sobre participar do que Deus está fazendo. Um dos maiores enganos que os cristãos cometem ao orar pelos filhos é acreditar que a eficácia da oração depende apenas da intensidade com que clamam. Muitos gritam, choram, jejuam, mas continuam com o céu fechado. E a resposta para isso está numa verdade bíblica muitas vezes esquecida. Pecados não tratados bloqueiam as orações. Sim, não importa o quanto se ore, se há áreas de desobediência na vida do intercessor, há algo entre ele e Deus que impede a resposta. Foi isso que aconteceu com Neide, uma professora de artes de 46 anos, que passou mais de 4 anos clamando pela restauração do seu filho caçula, viciado em jogos online e totalmente alheio à vida espiritual. Ela orava, jejuava, fazia campanhas, até que um dia, durante uma pregação sobre vidas secretas diante de Deus, ela caiu em si. Havia uma raiz de mágoa no seu coração contra o ex-marido, pai do menino. Uma mágoa que ela alimentava em silêncio, mesmo enquanto orava por libertação para o filho. E foi nesse momento que Neide compreendeu o que Billy Graham tantas vezes ensinava em suas mensagens. Deus não está interessado em suas palavras, mas no seu coração. A oração não é um ritual religioso, mas um diálogo espiritual entre pessoas alinhadas com a vontade de Deus. Se esse alinhamento está quebrado, o canal se fecha. É como tentar falar ao telefone com a linha desconectada. Você pode gritar, insistir, implorar, mas ninguém do outro lado vai ouvir. A Bíblia é clara em passagens como Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E mais, em 1 Pedro 3:7, vemos que até o tratamento que um homem dá à sua esposa pode interferir diretamente nas suas orações. Ou seja, a vida prática importa tanto quanto a oração em si. Pais que querem ver transformação na vida dos filhos precisam primeiro deixar Deus transformar a si mesmos. Arrependimento, portanto, não é apenas pedir desculpas a Deus. É uma mudança de direção. É reconhecer áreas que precisam ser curadas, atitudes que precisam ser mudadas, comportamentos que precisam morrer. Muitos pais vivem anos com comportamentos tóxicos, como gritar com os filhos, manipular emocionalmente, controlar demais ou negligenciar o afeto. E mesmo assim, esperam que os filhos cresçam emocional e espiritualmente saudáveis. Mas o arrependimento verdadeiro é libertador. Quando Neide decidiu perdoar o ex-marido e confessar diante de Deus suas falhas como mãe, algo aconteceu. Pela primeira vez em meses, sentiu paz ao orar.
E poucas semanas depois, seu filho, de forma espontânea, decidiu fazer um jejum de 3 dias para limpar a mente. Ele disse que sonhou com Deus falando sobre uma nova fase. Ela não contou nada, mas o céu havia aberto. A libertação começou, não porque ela orou mais forte, mas porque orou com o coração quebrantado. Esse princípio vale para todos os pais. Não se trata de ser perfeito, mas de ser honesto com Deus. O arrependimento abre portas no mundo espiritual. Quando um pai se humilha, o céu se move. Quando uma mãe confessa seus pecados e se volta para Deus, os anjos são liberados para agir. É como se uma barreira invisível fosse removida e a luz do Senhor invadisse áreas antes dominadas pela escuridão. E sabe o que é mais bonito? Esse arrependimento não precisa ser um processo solitário. Muitos pais têm procurado apoio em comunidades cristãs, grupos de oração, aconselhamentos espirituais e até mesmo na igreja local. Porque há cura na confissão, há cura no quebrantamento. E há poder quando um lar inteiro decide caminhar em verdade. Talvez você, enquanto assiste a esse vídeo, esteja sentindo o Espírito Santo tocar em áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Talvez não sejam pecados escandalosos. Às vezes, são apenas omissões, feridas não tratadas, comportamentos herdados da criação que você recebeu e que agora se repetem com seus filhos. Não carregue isso sozinho. Deus quer restaurar não apenas seus filhos, mas você também. E tudo começa com uma decisão: voltar-se para Ele de todo o coração. Nos próximos blocos vamos aprofundar o poder das Escrituras quando oradas com propósito. Vamos ver como a palavra de Deus, quando bem compreendida e usada com fé, pode desbloquear situações impossíveis dentro do lar. Mas antes disso, respire fundo, reflita. O que precisa ser confessado hoje? Que áreas precisam ser colocadas na luz de Deus? Talvez essa seja a sua virada. Imagine um soldado em campo de batalha, cheio de coragem, mas sem armas. Ele pode ter boa vontade, mas não terá como lutar. Assim também acontece com muitos pais cristãos. Têm amor, fé e dedicação, mas não conhecem as Escrituras. E orar sem conhecimento da palavra é travar guerras espirituais desarmado. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia não é um livro para ficar aberto apenas no domingo, mas uma arma para ser usada todos os dias contra os poderes das trevas. Quando oramos com a palavra, a oração muda de nível. Ela deixa de ser emocional e se torna profética. Ela sai do campo do "eu acho" para o campo do "assim diz o Senhor". E é exatamente esse tipo de oração que causa impacto no mundo espiritual. O diabo não teme nossas lágrimas, mas treme diante da palavra liberada com fé. Foi isso que descobriu Renato, um mecânico de 34 anos, pai de 2 meninos que começaram a apresentar comportamentos agressivos após a separação. Ele buscou ajuda em conselhos, psicólogos e líderes religiosos, mas nada parecia surtir efeito. Até que durante um retiro espiritual, ouviu um ensinamento sobre como declarar promessas bíblicas sobre os filhos. Ao voltar para casa, começou a orar todos os dias pela manhã, abrindo a Bíblia e lendo passagens específicas em voz alta, substituindo os nomes genéricos pelos nomes de seus filhos. Algo como: Senhor, que o João seja como árvore plantada junto às águas. Salmos 1. Ou que o Mateus cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Essa prática transformou a atmosfera espiritual da casa. Em pouco tempo, os meninos passaram a dormir melhor, os pesadelos cessaram e o ambiente familiar ficou mais leve. Não foi mágica, foi Bíblia. Renato entendeu que não adianta apenas orar pedindo proteção. É preciso declarar aquilo que a palavra já diz que pertence aos filhos de Deus. E aqui vai um detalhe poderoso. Existem promessas específicas para os filhos dos justos, mas muitos pais nunca as descobriram. Isaías 54:13, por exemplo, diz: Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Provérbios 22:6 ensina:
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Essas palavras não são apenas conselhos, são decretos espirituais que, quando orados com fé, se tornam sentenças no mundo invisível. E não se trata de decorar a Bíblia inteira, mas de conhecer profundamente algumas passagens e aplicá-las com autoridade. Orar com a palavra é como assinar um contrato celestial com Deus. Você mostra que conhece os direitos espirituais da sua família e reivindica aquilo que já foi conquistado na cruz. Por isso, é fundamental que os pais tenham o hábito de meditar na Bíblia, não apenas como leitura devocional, mas como fonte de munição espiritual. Cada versículo é como uma flecha que pode ser lançada contra situações específicas: rebeldia, medo, confusão, vícios, tristeza, doenças emocionais. Tudo está na palavra. Mas é preciso garimpar, estudar, buscar e, principalmente, aplicar. E quando os filhos são pequenos, ainda mais eficaz se torna essa prática. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Imagine então o impacto de um pai ou uma mãe lendo as promessas de Deus todos os dias diante dos filhos, mesmo que eles ainda nem entendam o que está sendo dito. Isso planta sementes invisíveis que um dia vão germinar. A criança cresce ouvindo que é amada por Deus, que tem propósito, que foi chamada para algo grande. Quando chegar à adolescência, esses ecos espirituais vão proteger sua identidade contra as vozes do mundo. Agora, para os pais de filhos adultos, a palavra também é arma. Nesses casos, é possível declarar em oração versículos como: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Ou, Deus pode restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Joel 2:25. Porque não há idade limite para o agir de Deus. Não existe fase perdida para o Pai Celestial. A palavra ainda é viva, ainda é eficaz, e continua sendo mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Mais do que isso, quando os pais começam a orar com base na palavra, a própria fé deles se fortalece. Eles param de se desesperar diante das circunstâncias e começam a declarar com ousadia que Deus está agindo, mesmo quando nada visível acontece. E isso muda tudo. Muda a postura, muda o tom da oração, muda o ambiente. Se você ainda não começou a orar com versículos específicos sobre seus filhos, comece hoje. Escreva 3 promessas bíblicas. Cole no espelho. Leia em voz alta. Substitua os nomes. Faça isso todos os dias. Você verá que com o tempo sua oração deixará de ser um desabafo e se tornará um ato de guerra espiritual. Não há oração que supere o poder do exemplo. Você pode dobrar os joelhos todos os dias, jejuar, clamar, citar versículos, mas se sua vida contradiz suas palavras, seu filho percebe. E ele não vai ouvir o que você diz. Ele vai seguir o que você vive. Um dos maiores erros que pais cristãos cometem é separar oração de comportamento. Acreditam que a intercessão pode compensar uma vida incoerente, mas a verdade é dura. Filhos são como espelhos espirituais. Refletem mais o que veem do que o que escutam. Foi exatamente isso que Marcos, um chefe de cozinha de 41 anos, descobriu de forma dolorosa. Ele era um homem de oração, frequentava os cultos, fazia questão de levar a filha pequena para a igreja. Mas em casa, sua postura era explosiva. Gritava com a esposa por qualquer motivo, passava mais tempo no celular do que conversando com a família e usava palavras duras quando era contrariado. Um dia, ao ser chamado pela escola por conta de um comportamento agressivo da filha com a professora, ficou em choque. Foi então que sua esposa disse com firmeza: "Ela está te copiando." Essas palavras foram como uma espada na alma, porque era verdade. Ele não precisava dizer para a filha ser bruta, ele era bruto. Não precisava ensinar a desrespeitar, ele desrespeitava. E mesmo orando por sabedoria para a filha, seu comportamento mostrava o oposto da oração. Billy Graham costumava ensinar que a maior herança espiritual de um filho não são palavras bonitas, nem presentes materiais. É o testemunho visível de pais que amam a Deus de verdade.
Quando uma criança cresce vendo o pai pedir perdão, tratando a mãe com respeito, sendo honesto no trabalho, ajudando os necessitados, sendo gentil com estranhos, valorizando a palavra, ela absorve isso como parte da fé. A oração se torna viva através do exemplo. E isso vale ainda mais na adolescência. Nessa fase, os filhos já sabem identificar hipocrisia. Eles percebem quando o pai ora de forma religiosa, mas mente no dia a dia. Percebem quando a mãe fala de Deus na igreja, mas murmura o tempo todo em casa. Percebem quando os pais se mostram espirituais em público, mas vivem como descrentes entre as quatro paredes do lar. E tudo isso mina a credibilidade da fé. Faz com que a oração seja vista como algo falso, ineficaz, incoerente. O evangelho precisa ser vivido antes de ser ensinado. Um pai que quer que o filho confie em Deus, precisa confiar também. Uma mãe que deseja que a filha tenha domínio próprio, precisa demonstrar isso nas discussões do dia a dia. A obediência não é sobre perfeição, é sobre coerência. Os filhos não exigem que os pais nunca errem, mas esperam que, quando errarem, assumam com humildade, se arrependam e mostrem que estão em transformação. E esse tipo de atitude gera algo poderoso no coração dos filhos: respeito espiritual. Eles começam a perceber que os pais são legítimos, que a fé que pregam é a mesma que vivem. E isso abre espaço para que as orações ganhem autoridade. Porque quando o filho respeita o que vê, ele crê no que ouve. E quando crê, ele permite que a oração entre no seu coração com profundidade. Há algo ainda mais profundo nisso. O exemplo dos pais também molda a imagem que os filhos têm de Deus. Muitos jovens crescem com uma visão distorcida do Pai Celestial, porque tiveram pais ausentes, opressores, violentos ou negligentes. Por isso, é fundamental que os pais se perguntem: que tipo de imagem estou transmitindo de Deus através do meu comportamento? Porque se o pai é autoritário, o filho pode ver Deus como opressor. Se a mãe é controladora, a filha pode ver o Espírito Santo como sufocante. Mas se os pais são amorosos, justos, transparentes e compassivos, a imagem que se forma é de um Deus próximo, gentil, presente. Não é fácil. Exige vigilância, humildade e renúncia diária. Mas o impacto de uma vida coerente é incalculável. Marcos, o chefe de cozinha que mencionamos, decidiu mudar. Pediu perdão à esposa e à filha, começou terapia, reduziu o uso do celular à noite e passou a jantar todos os dias com a família sem distrações. Em poucos meses, a filha deixou de ter episódios agressivos. Na escola, passou a ajudar colegas e ganhou elogios. Um dia, ao vê-lo orando na sala, ela se aproximou e perguntou: "Pai, posso orar com você hoje?" Naquele momento, ele não precisou de mais nenhuma resposta divina. A oração eficaz não é aquela que busca convencer Deus a fazer o que queremos, mas aquela que se submete àquilo que Deus já determinou desde a eternidade. Esse princípio, tão simples e tão negligenciado, é o que separa uma intercessão poderosa de uma intercessão frustrada. Muitos pais oram pedindo bênçãos sobre caminhos que Deus nunca planejou para os filhos. E por mais sinceridade que haja, estão orando fora da rota celestial. Billy Graham dizia com frequência: a oração mais poderosa é aquela que diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo quando isso dói. E isso vale especialmente quando oramos por nossos filhos. Como pais, temos sonhos, projeções, expectativas. Desejamos um futuro estável, seguro, bonito. Mas e se o plano de Deus for outro? E se a estabilidade que você quer para seu filho não for parte do plano maior que o céu desenhou para ele? Cláudia, uma terapeuta ocupacional de 50 anos, passou anos orando para que sua filha mais velha passasse em concursos públicos. Ela dizia: quero que minha filha tenha segurança, estabilidade e um bom salário. Mas a filha, apesar de estudar, não tinha paz. Parecia desencaixada, desmotivada. Foi quando, numa vigília de oração, Cláudia ouviu claramente em seu coração: pare de pedir o que você quer,
Pergunte-me o que eu quero. Aquilo a desarmou. Pela primeira vez em anos ela orou diferente. Disse: Senhor, se a vontade da minha filha está fora da tua, muda a minha oração. Me mostra o caminho. Poucas semanas depois, a filha compartilhou que sentia um chamado missionário, especialmente para trabalhar com povos indígenas. Estava com medo de contar, achando que a mãe ficaria decepcionada. Mas Cláudia chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Ela entendeu que havia finalmente se alinhado ao que Deus já tinha escrito antes mesmo do nascimento da filha. E a partir daquele momento, suas orações mudaram completamente. Não pedia mais estabilidade, pedia ousadia. Não pedia segurança, pedia fé. E o céu respondeu. Esse é o ponto. A oração não deve ser um reflexo dos nossos desejos, mas um reflexo da intimidade com Deus. Quanto mais perto dele estamos, mais oramos conforme o coração dele. E quando isso acontece, nossas orações são respondidas com velocidade e clareza, porque já estão de acordo com a vontade do Pai. Filhos não são vasos em branco para os pais moldarem segundo seus sonhos. São flechas com alvos definidos por Deus. A função dos pais é perguntar: Senhor, onde essa flecha deve ser lançada? Para qual direção devo apontar meu filho? Em que área o Senhor quer que ele floresça? Quando você ora assim, o céu se abre, as resistências caem, e até mesmo os filhos passam a sentir um impulso espiritual, como se algo tivesse sido destravado dentro deles. E mesmo quando os filhos estão desviados ou endurecidos, essa oração alinhada à vontade de Deus faz toda a diferença. Porque Deus conhece os atalhos do coração deles. Ele sabe como alcançar, quando falar, de que maneira tocar. Mas se oramos apenas dizendo: Deus traz ele de volta para a igreja, talvez estejamos reduzindo demais o plano de Deus. Talvez ele queira muito mais do que isso. Talvez ele queira que aquele filho que hoje está no fundo do poço seja, no futuro, um libertador de vidas. Alguém com um testemunho forte que vai impactar milhares. É por isso que a oração precisa vir com escuta. Não basta falar, é preciso ouvir. E ouvir leva tempo, requer silêncio, requer disposição para calar a alma e abrir o espírito. Muitos pais dizem que não ouvem Deus, mas nunca pararam para escutar. Estão sempre pedindo, falando, suplicando, mas não param para dizer: Senhor, o que o Senhor deseja para meu filho? Faça esse exercício. Pergunte e fique em silêncio. Talvez você não ouça uma voz audível, mas sentirá um direcionamento, uma convicção, uma imagem, uma lembrança. Deus fala com quem se dispõe a escutar, e isso exige um nível de confiança muito maior. Porque nem sempre a resposta será o que queremos. Às vezes Deus vai dizer: eu quero seu filho longe por um tempo, porque estou tratando ele no deserto. Ou, sua filha precisa passar por essa dor agora, porque é parte da lapidação dela. Dói, mas liberta, porque o controle sai das suas mãos e volta para as mãos dele, onde sempre deveria estar. Quando você ora alinhado com os céus, o fardo da preocupação diminui. Você não se desespera mais com cada tropeço do filho. Você ora com paz, sabendo que o Pai Celestial é mais sábio, mais amoroso e mais cuidadoso do que você jamais será. E isso muda sua postura. Você deixa de ser um controlador espiritual e passa a ser um cooperador com o céu. Muitos pais estão cansados porque estão tentando sustentar espiritualmente uma missão que não receberam. Estão forçando portas que Deus nunca mandou abrir. Estão orando por caminhos que não fazem parte do destino eterno dos filhos. E isso cansa, frustra, desanima. Mas quando entregamos os filhos a Deus de verdade e perguntamos: Pai, qual é o teu plano? A oração volta a ser leve. Volta a ter vida. Chegamos ao momento decisivo. Até aqui você caminhou por 5 fundamentos essenciais, que mudam completamente a maneira como oramos pelos nossos filhos. Viu que orar não é simplesmente repetir pedidos, é aprender a ser um canal da vontade de Deus sobre a vida deles. Mas tudo isso precisa sair da teoria e virar prática.
E agora é o momento de trazer tudo isso para o altar da sua casa. Talvez você tenha percebido ao longo desses blocos que muitas vezes orou de forma apressada, automática, talvez até desesperada. Isso não é motivo de culpa, é humano. Todos nós, como pais, sentimos medo, queremos proteger, queremos garantir. Mas Deus não chamou você para viver dominado pelo medo. Ele te chamou para ser um intercessor cheio de fé. Ele não quer que você ore correndo atrás do prejuízo. Ele quer que você ore plantando o futuro no mundo espiritual. E isso começa com um altar. Não estou falando de um espaço físico com velas ou imagens. Estou falando de um lugar espiritual dentro da sua casa e dentro de você. Um lugar onde, todos os dias, você apresenta o nome dos seus filhos diante de Deus. Onde você ora com clareza, com intencionalidade, com fé. Onde você se coloca entre o céu e a vida deles, intercedendo com lágrimas, com louvor, com discernimento. Esse altar não precisa ser bonito, precisa ser constante. Não precisa ser longo, precisa ser verdadeiro. No início, talvez seja difícil manter essa constância. Talvez o cansaço, as distrações, ou até mesmo a sensação de que nada está mudando, tentem calar sua voz. Mas não desista, porque cada oração é uma semente, e o céu nunca desperdiça sementes. No tempo certo, Deus vai mostrar frutos, às vezes visíveis, às vezes internos, às vezes imediatos, outras vezes demorados. Mas ele sempre responde. Veja o exemplo de Marinalva, uma senhora de 67 anos, que passou 19 anos orando por um dos seus netos. Ele se envolveu com gangues, tráfico e chegou a ser preso 2 vezes. Todos diziam que ele não tinha jeito, mas ela continuava dizendo: meu altar continua de pé. Eu não oro por emoção, oro por convicção. Em um dos cultos na prisão, aquele neto se rendeu a Cristo. Hoje, aos 29, ele é capelão de presídio e leva a palavra aonde um dia foi levado pelo crime. Isso não aconteceu por mágica. Aconteceu porque havia uma intercessora que não desistiu do altar. Seja você essa pessoa. Não importa se você é pai, mãe, avó, tia, padrasto, madrinha, ou até mesmo apenas alguém que ama profundamente uma criança ou jovem. Se Deus te confiou o coração de alguém, Ele também te dá a missão de interceder por essa vida. E se você fizer isso com os fundamentos que aprendeu aqui, com arrependimento, fé ativa, proteção espiritual, sabedoria como pai ou mãe, e alinhamento com a vontade de Deus, então você se tornará uma ponte viva entre o céu e o seu lar. Não espere ter tempo para orar. Crie tempo. Comece pequeno, 1 minuto, depois 3, depois 5. Escreva o nome dos seus filhos num papel. Ore por áreas específicas: mente, emoções, amizades, decisões, corpo, pureza, propósito. Ore de forma inteligente, com base na palavra. E sempre que possível, ore junto com eles. Mesmo que seja só uma frase. Isso marca. Isso transforma. E se seus filhos estão afastados, não perca a esperança. Nem toda resposta vem rápido. Mas toda oração sincera é ouvida. Continue sendo fiel. Ore como quem planta em terra seca, acreditando que a chuva virá. E quando ela vier, você verá o jardim que estava germinando em silêncio. Deus é especialista em viradas impossíveis. Se essa mensagem tocou você, se esses fundamentos trouxeram luz e direção ao seu coração, eu te convido, de forma sincera e carinhosa. Se inscreva no canal. Mas não apenas para receber vídeos. Inscreva-se para caminhar com a gente. Aqui não somos uma audiência. Somos uma comunidade de intercessores. Pais que choram juntos, oram juntos e creem juntos. Cada comentário, cada testemunho, cada história compartilhada fortalece outro coração que estava quase desistindo. Então agora é sua vez. Conte nos comentários a sua história. Você já orou por um filho, um neto ou alguém que ama? O que aconteceu? Você ainda está esperando uma resposta? Já teve uma oração atendida? O que você aprendeu com isso? Compartilhe com o coração aberto.
Seu testemunho pode ser exatamente a força que outro pai ou mãe precisa hoje. E se esse conteúdo fez sentido para você, mande para alguém. Um amigo, uma irmã da igreja, um grupo de oração. Pode ser que essa pessoa esteja precisando exatamente dessas palavras agora. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o seu lar seja cheio da presença de Deus. Que o altar da sua casa volte a queimar com fogo santo. E que seus filhos, mesmo que se desviem, sejam alcançados pelo céu através das suas orações. Deus abençoe sua vida e sua geração.